Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. E na aula de hoje nós falaremos sobre cinética química. Vamos lá? Você sabe o que é cinética química? Ela é o ramo da química que estuda a velocidade das reações químicas e também os fatores que podem interferir nessa velocidade. Então, esse estudo ele ajuda a interpretar quais os fatores podem influenciar a velocidade de uma reação e auxiliam no planejamento das reações, algumas mais rápidas, outras mais lentas. O que o conhecimento e o estudo das reações possibilita? Ele é importante em termos industriais, mas também está relacionado ao nosso dia a dia. Por exemplo, saber como os fatores que alteram a velocidade das reações, eles nos ajudam, por exemplo, a conservar os alimentos melhor, porque nós colocamos os alimentos na geladeira e não é à toa. Sabemos que quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação química. Se nós quisermos conservar melhor os nossos alimentos, é só então nós colocarmos eles na geladeira. Numa temperatura baixa, os alimentos vão ser conservados durante muito mais tempo. Também podemos usar o conhecimento da cinética química, da velocidade das reações e os fatores que influenciam essas reações aplicados no nosso dia a dia através da panela de pressão. Nós sabemos que as altas temperaturas, elas favorecem a ocorrência de uma reação química. E numa panela de pressão, nós temos altas temperaturas e uma pressão maior. Sabemos que, por exemplo, o ponto de ebulição de uma substância depende muito da pressão em que aquele líquido, aquela substância está. Se nós utilizarmos uma panela de pressão, então os alimentos serão cozidos com maior velocidade. Vamos estudar então a velocidade de uma reação genérica. O exemplo mais simples que eu posso trazer para vocês é quando um único reagente A se transforma em um único produto B. Pelas figuras aqui, nós vamos perceber o instante inicial, tempo zero. Nós temos aqui apenas as moléculas do reagente. Todas as moléculas são representadas pelo reagente A. Então, aqui é o momento em que nós temos zero produto e a concentração máxima de reagentes. Se passar 20 segundos do tempo, nós vamos perceber que a quantidade de reagente A vai diminuindo, as bolinhas cor-de-rosa, e vai aumentando a quantidade de reagente B, que são as bolinhas azuis. Passou mais alguns segundos, agora o tempo 40 segundos, e nós vemos que a quantidade de produto B continua aumentando, que são as bolinhas azuis, e a quantidade de reagentes continua diminuindo com o decorrer do tempo. A quantidade de bolinhas cor-de-rosa diminuiu. E por último aqui no tempo 60 segundos. Na teoria acabou a reação química aqui, O total de produtos formados e zero de reagentes. Aqui nós estamos representando como se fosse uma reação com 100% de rendimento. No final da reação, então, nós temos apenas o produto, que é o B. Quando nós estamos representando reações químicas, é importante nós percebermos que a concentração deve ser indicada com a substância entre colchetes e que essa concentração ela deve ser indicada em mol por litro ou mol vezes litro a menos 1. Então, toda vez que você tiver uma substância entre colchetes, ela está representando a concentração daquela substância. Vamos representar num único gráfico as variações que nós vimos nessas figuras representando uma reação química, a velocidade e as variações ocorridas na concentração dos participantes durante o tempo que decorreu a reação. Então, nós temos aqui no eixo Y a concentração e no eixo X o tempo. Vamos ver o que acontece com o reagente A.
a curva é decrescente. Por quê? A quantidade no início da reação é máxima e depois se aproxima de zero, ou aqui está representada como zero. E a quantidade de B, a concentração dos produtos B começam em zero e vão até o ponto máximo aqui, representado. Esse final da linha tracejada é o momento que acaba a nossa reação química. Como que nós calculamos a velocidade média de uma reação? Nós representamos por Vm e habitualmente nós trabalhamos com a velocidade média de uma reação quando nós relacionamos a variação da concentração com o intervalo de tempo analisado. Então, a variação da concentração dividido pela variação do tempo, intervalo de tempo. Nós podemos representar isso através de delta concentração dividido por ΔT, então a velocidade média. O que é o delta? É o final, valor da concentração final, menos o valor da concentração inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Quando nós calcularmos a velocidade média levando em conta os reagentes, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Ao calcularmos o delta dos reagentes, notamos que geralmente ele apresenta um valor menor que zero, ou seja, um valor negativo, pois a concentração final dele é menor do que a concentração inicial. Então, para a gente não trabalhar com valores negativos, a gente pode usar a concentração dos reagentes em módulo. Então, veja que aqui está em módulo, na expressão da velocidade média dos reagentes. E caso, em algum exercício, em algum livro, você veja delta reagentes com um sinal negativo, não se desespere, só significa que os reagentes estão sendo consumidos naquela reação química. Então, aqui nós teremos a quantidade de reagentes consumidos dividido por ΔT. E para a quantidade dos produtos, para variação da concentração dos produtos, nós representamos, podemos também representar com módulo ou nem precisa, porque no caso dos produtos acontece o contrário. Então, a quantidade de produtos formados dividido por ΔT. Quando nós estamos falando de reagentes, é a velocidade de consumo dos reagentes. E quando nós falamos de produtos, é a velocidade de produção das substâncias. Vamos ver um exemplo da reação de produção da amônia. Então, vamos considerar aqui a equação que representa a produção da amônia juntamente com os dados experimentais que vemos aqui na tabela. Então, aqui no gráfico nós temos as quantidades em função do tempo. Como a amônia é o produto da reação, então ela é a curva ascendente. E os reagentes N2 e H2 representam a curva descendente, porque é assim que ocorre, os reagentes vão sendo consumidos à medida que passa a reação química. Aqui nós temos 1 mol de N2 gasoso reagindo com 3 mols de H2 gasoso, formando 2 mols de amônia gasosa. Então, tempo zero, nós temos zero de amônia, porque começou a reação agora. Tempo 5, nós temos 20 mols por litro de amônia. Tempo 10, nós temos 32,5 mol por litro de amônia. Tempo 15 minutos, 40 mol por litro. Tempo 20 minutos, 43,5 mol por litro. Então, o exercício nos pede para obtermos as velocidades médias de formação de amônia em mol por litro vezes minuto em cada intervalo de tempo da tabela. Então, primeiro eu vou calcular de 0 a 5, depois vou calcular de 5 a 10, depois de 10 a 15, depois de 15 a 20. O primeiro intervalo, de 0 a 5 minutos, a variação da amônia, nós tiramos lá da tabela, é o inicial 0 e o final 20. Então, sabendo que nós calculamos delta concentração dividido por ΔT, ou seja, concentração final menos concentração inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, então ficaria assim. Velocidade média é 20 menos 0 dividido por 5 menos 0. 20 dividido por 5, o valor é 4 mol por litro vezes minuto. Isso no intervalo desses 5 minutos aqui. Na produção de amônia, no segundo intervalo de tempo, de 5 a 10 minutos, nós temos a concentração inicial de amônia 20 mol por litro e a concentração final de amônia 32,5 mol por litro. Da mesma forma, usando a mesma fórmula, 32,5 menos 20
dividido por 10 menos 5. 12,5 dividido por 5, o valor é 2,5 mol por litro. No próximo intervalo de tempo, de 10 a 15 minutos, nós temos a concentração inicial de 32,5 e a concentração final de 40 mol por litro. 40 menos 32,5 dividido por 15 menos 10. Então, nós temos 7,5 dividido por 5, que é o valor de 1,5 mol por litro. E, no intervalo de tempo entre 15 e 20 minutos, nós temos a concentração inicial em 40 e a concentração final em 43,5. Fazemos então 43,5 menos 40 dividido por 20 menos 15. 3,5 dividido por 5, o valor é de 0,7 mol por litro. Então, nós concluímos que a velocidade média de formação da amônia vai diminuindo conforme aumenta essa concentração já formada, né? Conforme já tem mais produto sendo formado, a velocidade média de formação da amônia ela vai decrescendo. Considerando então a velocidade média e a estequiometria, se a gente tiver uma equação genérica de Azinho, azão, Azinho significando o coeficiente da substância azão, mais Bzinho, Bzão, Bzinho significando o coeficiente do Bzão aqui, formando Czinho, Czão. Czinho é o coeficiente desse Czão, dessa letra C maiúscula. Então, aqui a velocidade média da reação está diretamente relacionada ao coeficiente daquela substância na estequiometria da reação. Então, essa definição foi convencionada pela IUPAC e permite que a gente calcule a velocidade média de uma reação sem especificar necessariamente a substância participante. Se eu tiver esta reação genérica aqui, qual seria então a sua velocidade média, o cálculo da velocidade média da reação? Seria a velocidade média da substância A dividido pelo coeficiente do A, que seria o Azinho, que é igual à velocidade média do B dividido pelo coeficiente do B, que seria o B minúsculo, está representado aqui, que é igual à velocidade média do C dividido pelo coeficiente do C, que é o C minúsculo. Então, dessa forma, nós podemos continuar o nosso exemplo. Considere novamente o exemplo de formação da amônia no intervalo de 0 a 5 minutos e calcule a velocidade média de consumo dos gases N2 e H2 nesse intervalo de tempo. Quando nós conhecemos, então, as informações sobre um dos participantes da reação, nós conseguimos calcular a velocidade dos demais participantes e até mesmo a velocidade média da reação. Então, no caso da síntese da amônia, nós temos, novamente aqui, a equação da amônia, 1 mol de nitrogênio gasoso reage com 3 mols de hidrogênio gasoso, formando 2 mols de amônia. Então, observando os coeficientes estequiométricos aqui, nós podemos estabelecer que a velocidade média da reação vai acontecer com a velocidade média do nitrogênio dividido por 1, que é o coeficiente dele, que é igual à velocidade média do hidrogênio dividido por 3, que é o coeficiente dele, que é igual à velocidade média do NH3 dividido por 2, que é o coeficiente dele. Então, se nós dividirmos a velocidade calculada para qualquer um dos participantes pelo seu próprio coeficiente estequiométrico, nós vamos encontrar um resultado igual ao mesmo cálculo feito para os demais participantes. Então, N2 aqui significa a velocidade ou a taxa de consumo do nitrogênio. VMH2 significa a velocidade ou taxa de consumo do H2 e VMNH3 significa a velocidade ou taxa de formação do produto, que é a amônia. Vamos ver então a resolução desse exemplo. Sabemos lá que o intervalo pedido é de 0 a 5 minutos, então nós já tínhamos calculado anteriormente que nos 5 primeiros minutos a amônia é formada na velocidade de 4 mol por litro. Se nós temos, então, 4 mol por litro sendo formados em 5 minutos, se eu quiser calcular a velocidade por minuto, então x é igual a 1 minuto. Faremos aqui a multiplicação cruzada, né? 4 vezes 1, 5 vezes x, vai dar 4 dividido por 5, que o valor é 0,8 mol por litro. Então, a gente parte dos dados que a gente já conhece, que é a informação da amônia que a gente já tinha. Então, a gente calculou a velocidade de produção da amônia e a partir dessas informações aqui, que a gente vai calcular a velocidade dos demais participantes da equação, dos demais reagentes nesse caso. Vamos calcular agora do nitrogênio.
Então, 1 mol de nitrogênio reage com 2 mol de amônia. 1 mol de nitrogênio reage com 2 mol de amônia. Se eu sei que a amônia é formada 4 mol por litro em 5 minutos, quantos mol por litro vão ser formados de nitrogênio em 5 minutos? Então, serão 2, fazendo regra de 3 multiplicação cruzada, como você já sabe. Sabem que esses cálculos podem ser feitos por regra de 3, como eu estou demonstrando aqui. Eu quero saber, então, qual a velocidade mol por litro vezes minuto desse nitrogênio que está sendo consumido. Então, 2 mol por litro do exercício do slide anterior corresponde à velocidade de consumo do nitrogênio em 5 minutos. Eu quero saber em 1 minuto. Então, eu faço novamente a regra de 3 e tenho 0,4 mol por litro vezes minuto. Então, a velocidade média de consumo é a medida de reagente que é consumida, ou seja, que vai desaparecendo na reação por unidade de tempo, enquanto o produto está sendo formado. Aqui vamos ver para o outro participante da reação, que é o hidrogênio. Então, 3 mols de hidrogênio reagem para formar 2 mols de amônia. 3 mols de hidrogênio formam 2 mols de amônia. X, 4 mol por litro. De onde esse 4 mol por litro? A amônia, lá no começo, a gente calculou que nos primeiros 5 minutos, ela tem a formação de 4 mol por litro nos primeiros 5 minutos. Então, aqui nós calculamos que nesses primeiros 5 minutos são consumidos 6 mols de hidrogênio. Eu quero saber por minuto qual a velocidade de consumo do hidrogênio por minuto. 6 mol por litro são consumidos em 5 minutos, então X é consumido a cada 1 minuto. Fazemos a regra de 3 novamente, 6 dividido por 5 vai dar 1,2 mol por litro vezes minuto. Dessa forma, então, nós podemos calcular a velocidade média da reação de produção da amônia no intervalo de 0 a 5 minutos, considerando as 3 espécies presentes. Então, eu peguei o valor obtido por minuto, né, de 0,4 do nitrogênio, dividido pelo coeficiente estequiométrico, que é 1. Para o hidrogênio, 1,2 dividido pelo coeficiente dele, que é 3. E da amônia, 0,8 dividido por 2, que é o coeficiente dela na equação química. Veja que qualquer uma das contas matemáticas aqui vai dar o mesmo valor que é 0,4. É por isso, então, que a velocidade média dessa reação será dada quando a gente divide a velocidade média da reação de qualquer uma das substâncias reagentes ou a velocidade média de formação de qualquer um dos produtos pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, é muito importante, antes de fazer qualquer cálculo de cinética química, verificar se a equação está balanceada corretamente. Finalizando, escreva uma fórmula geral para a velocidade de reação de produção da amônia. Aqui eu fiz a mesma que nós já tínhamos feito anteriormente, só para nós finalizarmos essa ideia. A velocidade média de uma reação será dada pela velocidade média dos reagentes dividido pelos seus coeficientes estequiométricos, que é igual também à velocidade média do produto dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por me assistir. Inscreva-se no meu canal e deixe o seu like para mim, tá bom? Um grande beijo. Qualquer dúvida, me escreva. Um abraço. Tchau.